podcast. Conhecimento que sai de dentro das paredes da escola e chega até você. Hoje, as alunas Ana Lara e Catarina conversam com a psicóloga Bruna Botisto sobre doenças e transtornos mentais. Oi, eu sou a Ana Laura, aluna do 2º ano do ensino médio. Eu sou a Catarina, aluna do 1º ano do ensino médio. E hoje a gente trouxe a psicóloga Bruna Batista para nos falar um pouquinho sobre as doenças e transtornos mentais. Muito obrigada, meninas, pelo convite. É um prazer estar aqui. Espero que o nosso bate-papo seja muito proveitoso. Bom, obrigada, Bruna, primeiramente por você ter vindo. E vamos começar, né? Qual é a diferença entre psicólogo e psiquiatra? Certo, vamos lá. Então, vamos começar pela graduação, né? O psicólogo, ele realiza, né, um curso de psicologia, que tem duração de 5 anos, e o psiquiatra, ele faz o curso de medicina, certo? E aí, para que ele se forme em psiquiatria, ele faz a residência de mais, acho que é 2 ou 3 anos. A principal diferença é essa. E o psiquiatra é quem está habilitado para poder fazer as medicações, né, para os pacientes. O psicólogo não pode medicar, certo? Entendi. E o que você acha, assim, que a gente deve fazer quando chega em um ponto onde tudo parece que está fora de ordem e a pessoa está muito incomodada? O que você acha? Qual a orientação que você daria para essa pessoa? É importante, né, que a gente tenha a consciência e saiba da importância da gente poder falar sobre tudo que está causando essa confusão, né? E procurar uma ajuda de um psicólogo é o melhor caminho, né? Mas como é que eu vou fazer isso? A gente pode procurar orientações, né? Seja na escola, seja com os pais, né? Com os amigos, mas fazer uma psicoterapia para que a gente possa entender o que está causando, né, toda essa desordem. Certo. Com as ansiedades, depressão que tantos jovens passam hoje em dia, quais são os métodos que você pode falar pra gente que podem ser usados para amenizar as crises? Certo. Bom, então a gente pode, né, trazer a questão, né, que vocês trouxeram, né, de psiquiatra e psicólogo, né? Quando a gente tem um nível, né, quando a pessoa não está mais tendo uma qualidade de vida legal, é importante que a gente busque o auxílio desses dois profissionais, né? Porque nem sempre a gente vai precisar tomar medicação, né? A não ser quando a nossa qualidade de vida está sendo prejudicada, né? Por exemplo, a gente pode fazer um acompanhamento psicoterápico, né, com uma psicóloga e não necessariamente precisar de uma medicação para auxiliar, né? Mas a partir do momento que a gente está tendo as crises, né, que a gente não está tendo controle do que está acontecendo, aí já é um alerta, né? Então aí o psicólogo, né, se você estiver fazendo essa orientação, né, esse processo terapêutico, provavelmente ele vai te encaminhar para um médico psiquiatra, né? Mas não só isso, né? A gente pode pensar em outros auxílios também para poder amenizar esse momento de crise, né? Porque nem sempre a gente pode, né? A gente tem acesso, né, ao médico de imediato. É que quando a gente fala sobre transtornos mentais, doenças mentais, é tudo muito subjetivo, né? Não é muito matemático, né? Não é muito exato. Então, cada ser vai, né, aderir a um método também, né? E cada um tem um determinado sintoma, né? Isso mesmo. A gente tem, né, no nosso CID-10, que é a classificação dos transtornos mentais, os sintomas, né, que caracterizam algumas doenças, né? Mas cada ser é um, né? Mas o que a gente orienta, né? Às vezes a gente tem nas abordagens, né, comportamentais algumas questões mais direcionadas. A gente acaba indicando algumas estratégias para que a pessoa tente desfocar o pensamento. Existe, né,
métodos de atenção plena, vocês já devem ter visto, né? Yoga, as meditações. Porque o que acontece, né? Quando eu consigo desfocar, né, daquele sintoma que está me causando a crise, né? Eu consigo buscar, né, um pouquinho de equilíbrio para eu poder respirar, né? Poder aliviar o que está acontecendo, né? Por exemplo, né? Eu trabalho numa instituição e a gente trabalha, né, com as habilidades socioemocionais desde pequenininho, né? Aí até semana passada a gente fez uma técnica com as crianças, né? Exatamente para isso mesmo, né? Para poder acalmar. Não sei se vocês já viram, né? O pote da calma. Ele vem da abordagem, né, montessoriana. Que ele é um pote com água e cola glitter, né, que aí a gente, assim que você balança, né, fica aquela coisa mais linda que as crianças gostam, né, e aí a gente faz algumas técnicas, né, para que a criança possa focar naquele líquido que é chamativo e ele possa aliviar daquele sintoma, né, de raiva, de medo, e possa transferir a atenção para um outro foco. Eu nunca tinha visto esse método. É bem legal. Eles gostaram bastante. Eu fiz o teste lá e deu certo. Que bom. Aproveitando sobre o que a Ana Laura falou, assim, sobre os sintomas, assim, vocês até têm vocês categorizam assim, os sintomas para poder identificar o que a pessoa tem. Já aconteceu, ou tipo, é mais comum ou menos comum, uma pessoa chegar, por exemplo, à depressão? Ela chegar já meio que sabendo que ela tá com aquilo, ou descobrir ele na hora porque você fez um diagnóstico? E às vezes ela nem sabia que era aquilo que estava incomodando, que era aquilo que ela tinha. Já aconteceu as duas situações que você me trouxe, tá? Porque hoje a gente tem muita informação, né? A gente tem o Google aí, né? Só que a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, senão a gente acha que a gente tem tudo, né? A gente se caracteriza em vários transtornos, né? Mas já houve as duas situações, né? E aí dela vir talvez com um apontamento e aí a gente faz, né? Toda a triagem, a avaliação e vê que na verdade é uma outra questão. Entendi. Quando uma pessoa passa por um trauma, existe tipo o máximo de tempo para procurar um psicólogo antes que esse trauma deixe sequelas na vida dela? Essa resposta aí eu não tenho. Porque como eu disse, né, nós somos seres muito subjetivos e isso depende de várias vertentes, de vários contextos, né? Como foi o trauma, como foi elaborado o trauma, como depois foi feito esse tratamento, né? Mas eu não sei, né? Se a gente pensar, a palavra que vocês usaram foi sequela, é isso? Sim, sequelas. Uhum. Eu acho que a gente pode pensar que sempre vai existir, porque, né, o trauma, ele sempre vai existir dentro da gente, né? A situação sempre vai existir, porque a gente vivenciou aquilo, não tem como a gente apagar, né? Tipo, eu me tratei, né? E aí eu... E passou. Passou, né? Eu vou saber lidar melhor com a situação, né? Quando eu faço o tratamento, eu vou saber lidar melhor com o contexto, né? Não sei se eu respondi. Sim. Muitas pessoas, às vezes, também sentem vergonha de ir no psicólogo e falar que vai. Por que você acha que isso acontece? Assim? Isso é uma questão histórica, né? Se a gente for pensar de forma histórica, a gente tem a saúde mental como um tabu, claro, ainda, né? A gente tem avançado muito, mas a psicologia tem apenas 60 anos de profissão, né? Menos do que a idade da minha mãe. E, então, a falta de informação ainda existe bastante. E o que a gente pensava? Antes não, né? Hoje ainda. Quem vai no psicólogo é o quê? Vocês sabem qual é a resposta. É o quê? Fala que é louco. Uhum. Porque antigamente, se a pessoa tinha alguma diferença dos demais,
ele, né, era tratado como louco e ele era depositado, né, numa clínica psiquiátrica, né, que antes a gente usava o nome de manicômios. Tanto que no passado as pessoas colocavam em manicômios, hospícios, pela pessoa ser quem ela é. Por ela ser gay, é isso. Então a gente tem todo um trabalho aí de desconstrução, né? E eu acho muito legal esse espaço que vocês possuem aqui para a gente poder falar sobre isso, para que a gente possa trazer, né, informações mesmo para os alunos, para todo mundo, né? Porque é importante que a gente desvende isso, porque isso está dentro da gente e a gente precisa olhar para a nossa saúde mental, né, para o nosso emocional. E isso é o que determina, né, quem nós somos, né, quem somos. Sim. Você acha que ter um animal de estimação, ele pode aliviar o estresse, a ansiedade, a depressão? Ai, com certeza. Tudo que traz, né, essa sensação de bem-estar pra gente é ótimo, né? A pandemia mexeu demais com o nosso emocional. Eu tenho a minha gatinha, a Berenice lá, a Catarina, elas me ajudaram muito nesse processo, né? Porque a gente ficou sozinho na casa, né? Então, até você falou dos animais, eu fiquei pensando, né, em outras questões também que ajudam, né? As plantinhas, plantar, né? Fazer os nossos hobbies, mas é isso, né? Os animais de estimação, eles ajudam sim, né? Porque eles trazem exatamente isso, né? E você tem uma nova companhia. Isso, bem-estar, eles distraem, né? Lembra que a gente falou na pergunta anterior sobre a gente desfocar um pouquinho daquilo que tá causando, né? Angústia, estresse, ansiedade, né? Eles fazem isso. Você tá lá, né? Triste, chorando, aí eles começam a querer brincar, te morder, né? Eles sempre vão estar lá, né? Então eu concordo sim. Certo. Uma boa estrutura familiar também é muito importante para ajudar nesse processo quando a pessoa está passando por alguma dificuldade, ou também para evitar que a pessoa tenha algum tipo de transtorno, algum trauma. Então, o que você acha assim que mais influencia nisso? Que mais traz as pessoas a ter esse problema? Você acha que é mais a estrutura familiar ou é mais da pessoa mesmo? É tudo isso que você falou, né? Sim, a nossa estrutura familiar, isso interfere, as questões externas ali do convívio, seja na escola, no trabalho, a própria, né, a nossa própria personalidade, né? É que a gente é constituído de tudo isso, né, gente? Se a gente for pensar no nosso desenvolvimento, nós precisamos, né, do meio para se desenvolver. Enquanto a gente é bebê, né, a gente precisa de alguém ali para que a gente possa ser olhado, né, e ser visto como alguém. Então, tudo tá atrelado. A hora que, né, você falou disso, eu pensei muito, a gente ouve muito, sempre a culpa é da mãe, né? Pensando lá em Freud e tal. Mas é que quem desempenha esse papel, né, é quem ajudou de forma muito, muito significativa e muito próxima no desenvolvimento do ser, né, daquele ser. Então, é inevitável. Quem é que nunca teve uma discussão? Quem é que nunca teve um desentendimento com algum familiar, né? Porque envolve relações muito íntimas, né? E nas relações muito íntimas a gente é quem a gente é, né? A gente explode, a gente desabafa, a gente se estressa, a gente fala o que vem sem filtrar, né? Então, tudo tá atrelado, sim. Mas eu acho que a gente pode pensar que independente, né, a gente tem as questões externas que podem sim nos levar a ter um transtorno mental, mesmo que né, existe o termo, né, família de margarina, mas não existe uma família de margarina, né, porque ninguém é perfeito e todos nós erramos, né?
Certo. Com isso me surgiu uma pergunta que não tá aqui no roteiro, espero que você possa me responder, é que os pais, eles precisam fazer terapia assim, ou você acha que não? Os pais... Todo mundo precisa fazer psicoterapia. Né? Eu acho que assim... Bruna, você é psicóloga, então você acha, né? É claro, porque eu tenho um entendimento disso, mas nós todos, a nossa mente é um universo, né? Que tem muitas partes nela que nem a gente conhece. A gente vai conhecendo através das nossas vivências, das experiências, né? Do que acontece no dia a dia. Às vezes não tem, eu sempre falo para os meus alunos, às vezes não tem aquela situação que você fala, meu Deus do céu, nem acredito que eu falei aquilo. Nossa, eu nem me conhecia ali naquela situação, né? Sim. E porque a gente também vai se conhecendo de acordo com as situações que são, né, expostas ali pra gente. Então, né, só para reforçar, né, Ana, sim, todos nós, né, quando a gente está passando por uma situação que a gente não está dando conta de administrar sozinho, é importantíssimo esse auxílio, né? A gente precisa sair dessa nossa onipotência que a gente acha que a gente sabe tudo, né? Uhum. Eu sou psicóloga há tantos anos e eu faço psicoterapia, né? Eu tenho as minhas questões internas que eu também preciso de um auxílio, né? Em algumas situações. E ok. Né? E os pais, né? Você falou dos pais. Com certeza, né? Não é fácil criar um filho, é muita responsabilidade. E às vezes a gente tá tentando fazer de um jeito e daquele jeito não tá funcionando, então, por que não? Né? A gente tem um olhar de um profissional que estudou comportamento humano, desenvolvimento humano, a mente, né? E a gente só tem a ganhar, né? Na criação dos filhos. Eu, né, por exemplo, quando eu atendo crianças e adolescentes, eu sempre trago os pais para a clínica também, porque não é algo isolado, né? Muitas vezes a queixa está ali na dinâmica familiar, então eu trago eles para que a gente possa trabalhar juntos. Certo. Eu acho também que isso envolve também a questão que a gente já falou da vergonha. Muitas vezes os pais podem ter vergonha, tipo, eu sou pai, eu não posso ir no psicólogo, eu só tô certo sempre. Mas não só pai, né? A gente fala pai, né? Coitados dos pais, gente. Mas é o que eu acho que a gente volta naquela questão dos nossos dados históricos mesmo, né? Ai, meu Deus, eu precisar de um auxílio quer dizer que eu sou alguém fraco, não consigo lidar com as minhas coisas sozinho. Às vezes a gente não consegue, e tudo bem. Eu sempre falo, porque eu atendo, né? Homens na clínica, mas os homens, eles têm mais essa dificuldade ainda de chegar até a gente. Não que não chegue, mas eles chegam. Por conta de algo cultural mesmo, né? Eu tô falando isso na minha área de atuação, mas a gente pode parar para pensar e a questão, né, das campanhas preventivas. Eu trabalhei já em uma instituição social. A adesão dos homens é significativamente mais baixa do que a das mulheres, desse cuidado, né? Desse cuidado com eles mesmos, né? Como que você chega, assim, a um diagnóstico? Qual que é o processo que você tem para chegar na conclusão de que a pessoa tem aquilo? Ok. Depende muito ali, né? De qual transtorno a gente tá falando, mas como é que, né, vamos pensar então na nossa área, enquanto psicólogos, né? Eu digo isso porque é sempre legal a gente ter uma equipe multidisciplinar para a gente poder fechar um diagnóstico, né? Mas tem alguns que a gente fecha ali mesmo. A gente tem testes psicológicos, né? A gente tem, uma imensidão de testes que nos auxiliam, porque assim, a gente já tem, através ali da anamnese que a gente realiza, né? De algumas intervenções, do conteúdo que o paciente traz, a gente já tem ali a gente tem um mecanismo aqui que vai direcionando, né? A gente vai revisitando, né, o que a gente estudou, e
e aí a gente, parece que pode ser isso, aquilo. Aí, pra gente poder, né, ter mais certeza, a gente realiza, né, testes psicológicos, né, para que a gente tenha dados mais concretos para que a gente possa informar, né, esse diagnóstico. E também a gente conta, aliás, com o auxílio do médico psiquiatra para a gente poder fechar o diagnóstico. E também com as fonos, com neuro, depende muito ali de qual especificidade a gente vai trabalhar. Muitas vezes as pessoas relacionam você ficar mexendo uma parte do corpo muito rápido, você ficar roendo a unha com um sintoma de uma crise de ansiedade ou de uma pessoa ansiosa. Você acha que isso tem bastante relação? Eu acho que vale a gente lembrar que todo mundo tem ansiedade, né? Eu mesmo, para vir aqui, eu fiquei ansiosa, né? Eu cheguei aqui e vi um montão de gente. Falei, gente, agora tá dando friozinho na barriga, né? É natural, né? Isso, né? Esses quadros é que a gente pensa, meu Deus, ansiedade como algo, meu Deus, eu estou doente. Mas não necessariamente, né? Nós temos esses sintomas em diferentes situações. Só que vai ultrapassar, vai modificar quando esses sintomas eles tomam conta e me causam, né, um prejuízo, uma dor maior, que eu acabo tendo mais dificuldade de administrar as coisas do meu dia a dia, né? E sim, né, o seu mexer de pernas pode dizer que você está ansiosa naquela situação, mas não quer dizer que você está, enfim, tendo uma crise de ansiedade. Às vezes a pessoa nem tá pensando nada, assim, não tá fazendo nada, tá tranquilo, do nada ela percebe que tá mexendo a perna, assim. Não é do nada, provavelmente os seus pensamentos devem estar em algum lugar que tá te preocupando. Na psicologia, nada é do nada. Sim, ela acorda. Certo. E como se trata essas doenças e transtornos mentais? Como se trata? Certo. Eu acho que a gente falou um pouquinho disso, né, na pergunta anterior. Os profissionais, né, mais habilitados a trabalhar nesse aspecto são, né, os psicólogos e os psiquiatras, né, fazendo um acompanhamento, como eu disse. A gente faz um acompanhamento com o psicólogo pode observar se está tendo a necessidade de trazer mais um pouco de recurso, né, que é o recurso medicamentoso. A psicoterapia, né, às vezes o paciente vai para o médico primeiro, né, porque o que acontece? Às vezes a gente tem... Às vezes não, né? Sempre a gente quer algo imediato, né? A gente quer resoluções imediatas. Então eu vou lá tomar um remedinho pra parar de sentir isso, né? Tanto é que teve né, no início a gente pode lembrar que teve esse boom, né? Do Prozac, né? E aí a gente vai em busca da pílula da felicidade. Mas aí a gente vai descobrindo que não existe essa pílula da felicidade, né? E aí a gente precisa tratar, porque se a gente só tomar remédio, o que acontece? A gente mascara, né? E aí eu parei de tomar remédio, o que vai acontecer? Vai voltar, Vai voltar, porque não é uma dor de cabeça, né? Tem todo um histórico, né? Um contexto do porquê que eu tô daquele jeito. Então eu preciso ir na raiz do meu problema. Então você acha que, tipo, pacientes de psiquiatria que fazem acompanhamentos com medicamentos deveriam também fazer o acompanhamento com psicólogo? Com certeza. Com certeza. É importantíssimo para que a gente tenha mais resultados, né? E para que a gente realmente resolver não é o termo certo, mas para que realmente a gente possa chegar no que causou aquilo, né? Uhum. Você acha que deveria haver programas nas escolas de autoajuda e para compreender melhor as crianças, assim? Uhum.
Eu acho sim, tá? Desde pequenininhos. Porque o que acontece? Nós, né? Eu não tive, né? São gerações diferentes. Hoje vocês possuem mais informações. A gente tem um entendimento maior do como é importante, né, a gente se cuidar, a gente olhar para nossa saúde mental. Mas eu fui ter contato, né, e entender realmente essa importância na faculdade, né? Então, pra gente voltar, né, nesse ponto lá de trás, de quando a gente era pequenininho, né, é um trabalho um pouco mais demorado. E quando a gente vem e começa a trabalhar essas questões com as crianças, eu trabalho numa escola também, né, e a gente faz essas intervenções desde do infantil, quando eu tinha infantil lá, então desde o Fundamental 1. Qual que é o primeiro passo? A gente ensinar, aliás, as crianças a identificarem, né, as emoções, o porquê que ela está sentindo aquilo, o porquê, né, que aquilo causou raiva, aquilo deixou ela triste, né, porque é todo um processo, né, para que eu possa ter um entendimento melhor sobre o que acontece comigo. Porque o que acontece, né, gente? A gente pode pegar, muita gente fala assim, mas eu me conheço, por que eu preciso? Porque tá na moda o autoconhecimento. E é difícil se conhecer. Então. É muito difícil. Então. E a gente, como eu disse anteriormente, a gente vai se conhecendo a cada dia, né? A cada situação. E quanto mais eu olho pra mim, né? Mais fácil é de eu poder entender e modificar algumas situações que não são saudáveis para mim, né? E a escola, né? A escola é o lugar onde a gente passa muito, né? Muitos anos, né? E a maior parte do dia. E é onde a gente tem as nossas relações, as nossas amizades, os nossos desentendimentos, né? As nossas dificuldades. Então, com certeza, a escola é um ambiente extremamente importante para que a gente possa fazer isso, né, que vocês estão fazendo. Ter roda de conversa, poder pegar um tema, falar sobre aquele tema. Semana passada mesmo, eu com os alunos do ensino médio, a gente fez uma roda, né, para a gente poder falar sobre saúde mental e transtorno mental, né, porque é subjetivo, né, e é muitas dúvidas, né, para eu poder parar, ver o que eu li e o que eu tenho, o que eu sinto, né? Então, a gente tem visto o quanto a questão da saúde mental, ela tem tido muito destaque, né, em todos os lugares. A última feira de educação que eu fui, o que você via de estandes de habilidades socioemocionais, não está escrita. Habilidades socioemocionais e robótica, né? As duas coisas que mais estão em alta hoje, né? Então, eu acho muito importante, sim. Porque a gente precisa aprender o que é emoção, a gente precisa aprender o que é cada emoção. E desde quando você é pequena, você aprende a lidar com isso, e daí no futuro vai ficar muito mais fácil. Com isso mesmo, Ana, com certeza. Porque existem situações que a gente se depara e não é fácil de lidar mesmo. A gente tendo esse conhecimento, não quer dizer que não vai acontecer situações e que eu não vou saber lidar, né? Mas quer dizer que eu vou passar por essas situações e tentar lidar de uma maneira melhor. Também acho muito legal pensar que todas as escolas deviam ter um psicólogo. Sim. Experiência também. Que uma situação assim, uma escola que eu estudei, que a pessoa estava passando por uma situação muito difícil e foi o psicólogo da escola que salvou a situação. Tava todo mundo preocupado e foi uma conversa ali que ajudou. É isso mesmo. É que, sabe, gente, como a gente estava falando, né, sobre a questão da psicologia ser algo muito subjetivo,
algo que não é palpável, né? Porque é algo que tá aqui dentro da gente, é diferente. Eu quebrei o meu dedo, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que formatá-lo aqui para poder curar meu dedo, né? A mente não, né? É algo muito subjetivo, então isso acaba fazendo com que as pessoas, tenham um pouco de dificuldade de entender, né? E não deem também tanto valor a isso. Só quem faz psicologia pode dizer. Eu recebi um pai essa semana na clínica que ele falou isso. Nossa, Bruna, eu comecei a fazer psicoterapia e só quem passa pelo processo psicoterapêutico que consegue entender, porque é uma coisa muito particular, né? E é o que você falou do aluno, né? Eu também, na escola onde eu trabalho, eu já teve casos ali que eu me vi ali, né, numa saia justa de como é que eu vou fazer, fiz as orientações, mostrei para os pais o quadro, a importância de um cuidado, né? Só que é isso, nem todo mundo tem esse olhar, né? E os pais não viam a importância disso. Então, ali, do jeito que eu podia, envolvendo os outros profissionais da escola também, a gente ia tentando ajudar ele ali, né? Porque não é só ali na minha sala, né? Os alunos vão até mim, eles me procuram quando eles precisam também, além das outras atividades que a gente realiza na escola, mas é todo um contexto, né? Eu olhar para aquele aluno, eu olhar para aquele ser ali individual e poder ajudar ele no individual e no coletivo. A tecnologia pode acabar desenvolvendo transtornos mentais, já que ela está tão em ascensão nessa geração? Sim. E a gente tem dados e pesquisas, né, que já revelam isso, né? Eu acho que a gente pode fazer uma observação, né, de nós mesmos, né? Hoje nós estamos um pouco prisioneiros, né, do celular. A gente trabalha, a gente estuda, a gente tem os jogos, a gente conversa ali. É uma coisa que facilita, mas também tem as suas desvantagens. Isso mesmo. Eu tenho na clínica mesmo casos, né, de adolescentes que estão, né, com muita ansiedade, com quadros depressivos, né? Porque eles acabaram, né, se encontrando ali no jogo, né? E vale lembrar, tá? Eu sei que vocês jogam, não tô criticando o jogo, tá? É que tudo que é em excesso não é legal, né? E aí ele acabou, né? São várias questões. A gente fala muito sobre ansiedade, né? E depressão, mas gerou uma compulsão também, né? Ali para aquele contexto. Porque o que acontece, né? Quando eu jogo, né? Eu tenho uma satisfação ali, né? Que você acaba criando uma dependência, né? Isso mesmo. E aí é muito mais fácil também, né? Dependendo do perfil da pessoa, já é mais introspectiva, já é mais tímida, então é muito mais fácil eu estar ali, né? Conversar com as pessoas, né? Remotamente, do que eu sair, né? E com certeza, eu já recebi na clínica um adolescente que ele trocava o dia pela noite, perdeu um ano de escola, desenvolveu obesidade, né? Porque aí eu fico a noite toda jogando e assistindo vídeos, né? Porque hoje tem essa, né, de assistir vídeos sobre jogos, né? Sim. E daí de dia eu durmo o dia todo, aí eu como tudo errado, né? E o meu sono não tem qualidade, então isso ocasiona várias questões na qualidade de vida do adolescente e do adulto também, né? Acontece muito também da pessoa descontar a depressão e a ansiedade dela com comida. Sim, a gente pode entrar na área da compulsão, isso mesmo. Aí a gente tem também, né, vocês já devem ter ouvido falar sobre a bulimia, anorexia, né? Eu acho que eu respondi. Sim, respondeu.
Muitas vezes a gente acha que para ter um transtorno mental a gente precisa ter um parente que já teve, daí vem geneticamente. Você acha que isso pode ter relação ou a pessoa desenvolve dela mesmo assim? A gente tem os dois contextos, tá? A gente tem os dois contextos, sim. Ó, a gente tem as pesquisas, né, que tem alguns diagnósticos, né, que é passado, mas eu posso desenvolver uma coisa que o meu familiar não tem também, né? É que é o que a gente falou lá no início, né? É inevitável, gente, nós somos criados com... A gente fala de mãe, mas enfim, quem faz o papel da mãe, do pai ali pra gente, né? A gente é criado com essas pessoas, então é inevitável que a gente aprenda a lidar com as coisas parecido com essa pessoa. É porque ela tá toda hora ali, toda hora falando com você, então... Tanto que a criança, ela... Quando ela tem alguém por perto, ela pega as falas da pessoa. Isso, Ana, isso mesmo, né? Porque a criança aprende, né, por repetição, aliás, por imitação, né? Então, se a minha mãe é muito ansiosa, é muito fácil que eu seja também. Porque ela também vai me gerar essa ansiedade, porque a forma como ela lida com as coisas, né, é de uma forma mais acelerada e tal, né? Mas não é uma regra, tá? Na psicologia a gente tem muito isso, porque, né, cada um acaba administrando as questões externas de uma maneira, tá? Então, pessoal, essa resposta que a Bruna deu foi a última desse episódio do podcast. Muito obrigada mais uma vez por ter comparecido, Bruna. Eu que agradeço, Foi meninas. muito legal. Eu também gostei bastante. E sempre que eu puder ajudar, eu vou ficar muito feliz de poder participar com vocês, viu? Conversa muito legal. Que bom, fico feliz. Consegui responder tudo que vocês queriam? Sim. Então tá bom, muito obrigada, meninas. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.